Muito bem, Marcos Kazmeziak, né, foi palestrante então, da jornada, da terceira edição da jornada da Rede Técnica Cooperativa. Marcos, primeiro, né, o estado do Rio Grande do Sul, ano passado sofreu com enchente, os produtores têm 3, 4 anos aí de estiagem, né? Como aprender a lidar com o clima, com o tempo? O que o produtor pode fazer? Porque é algo que impacta bastante na sua produtividade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. É um desafio enorme, porque o agro em si é a atividade mais vulnerável que a gente tem. Toda ela se desenvolve ao ar livre, né? Uma coisa é você proteger uma indústria, outra coisa é proteger milhões de hectares de lavoura. A gente tem tido vários sinais de que isso está mudando em termos de ficar mais recorrente, né? A gente está vivendo uma gangorra de excesso d'água ou escassez de água. Em geral, se a gente pegar os últimos 55 anos, foram 18 El Niño, ou seja, chuva acima da média, 22 Laninhas, chuva abaixo da média, mas mesmo nesses 17 anos de neutralidade, ou seja, a cada 10 anos, 3 estão normais, a gente teve problemas de safras em alguns anos. Então, assim, é uma questão de passar a prevenir, em que sentido? Desenvolver uma agricultura regenerativa, mudar a questão do manejo do solo, buscar práticas mais sustentáveis, só que, assim, isso não se faz, em geral, sem recurso financeiro e assistência técnica. É importante que a gente passe a ter um fortalecimento da Emater, do Senar, de várias outras instituições que trabalham com esse apoio ao produtor, porque, notadamente, se o agro já é o segmento mais vulnerável, o pequeno produtor é o mais vulnerável dos vulneráveis. E a gente tem hoje algo entre 300 e 400 mil produtores familiares no estado que não vão ter acesso a muita tecnologia ou a muito recurso para se adaptar a essa situação. Agora, tem como se prever fenômenos climáticos com mais antecedência, se está melhorando nessa questão, ou é praticamente de um ano para o outro? Porque o que a gente sabe, né, que é muito complicado de você dizer, não, ano que vem nós vamos ter enchente, nós vamos ter estiagem. Como é que está evoluindo essa questão de se conseguir antecipar os fenômenos climáticos, como tu disseste aí, que foram em quantidades até razoáveis, mais laninha do que o ninho e pouco tempo de neutralidade. Como é que se está essa evolução, Marcos? Assim, a incorporação de novas tecnologias para processar dados, né? Eu preciso de dados que geram informação, essa informação tem que gerar conhecimento. E aí duas coisas, esse conhecimento tem que ser disseminado, chegar no produtor, chegar na cooperativa e tem que virar uma ação. Então a gente evoluiu muito nos últimos 5, 10 anos em termos de novas tecnologias que permitem melhorar a acurácia do que está por vir, e quando eu falo assim, nos próximos 3 ou 6 meses, porque assim, a gente tem hoje uma previsão de que no outubro, novembro, a gente vai ter uma laninha fraca, né? Então, eu participo de umas reuniões mensais com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e a gente avalia o mês que passou e o mês em curso e os próximos 2. Então, na reunião desse mês, a gente viu que existe uma probabilidade, ainda pequena, de ter uma laninha despontando ali em novembro. Mas, a princípio, hoje ela é fraca. Se essa condição de neutralidade subir um pouquinho, ela já empata e deixa de ter uma configuração de laninha. Então, assim, o que a gente tem feito é investir em capacidade computacional, em criar mais bases de dados, né? Se a gente pegar aí, hoje a gente tem mais de 5 mil estações no Brasil, eu te diria que metade não funciona, né? Falta de manutenção, vandalismo. Então a gente tem que trocar, verificar se há a possibilidade de usar outros dados, não só dos sensores, que são caros e exigem manutenção, né? Estraga o sensor de chuva, não manda o dado de chuva. Estraga o sensor de temperatura, fica sem o dado de temperatura. E poder usar esses outros dados. Que dados são esses? Dados de satélite, né? Tem agora inteligência artificial, tem uma série de outras tecnologias, com a questão da computação quântica, isso vai ficar muito mais poderoso. O que antes levava um ano para processar, vou fazer em dias. Então a tendência é que se tenha mais informação para dar antecipadamente ao produtor. Então, por exemplo, ele poder definir, vou plantar soja ou vou plantar milho. Não só em função de questões de mercado, de economia, mas também num grau de segurança. E o que a gente está vendo é que em algumas regiões do estado, notamment no Rio Grande do Sul, a gente tem tido uma recorrência muito maior de escassez d'água. Então há que se criar, no meu entendimento,
uma política de Estado de segurança hídrica que apoia os produtores. É incrível que um estado que tem 1.600, 1.800 milímetros de chuva, a gente tenha problema de falta d'água. A questão é que ele é mal distribuída. E os modelos e cenários... Então, o problema é que a gente vai ter um aumento desse volume de chuva, mas ele é desproporcional. Lá em São Borja vai chover 50 milímetros a mais no ano inteiro. Aqui no Vale do Taquari, 200 milímetros a mais. Só que se esses 50 milímetros a mais vieram na época errada, eu vou continuar tendo problemas de falta de água num estágio vegetativo que é essencial para enchimento do grão, para ter uma maior produtividade. E aí a tendência que a gente tem hoje é, o que acontece quando o produtor tem perdas de produtividade? Ele aumenta a área plantada. Isso significa ter mais liquidez ou mais dinheiro para comprar mais insumo ou para poder compensar essa perda que ele vai ter. E em alguns lugares essa perda de produtividade vai ser maior. Quanto mais quente aquela região, maior tende a ser a perda de produtividade. Quanto menor for essa dinâmica de temperatura, menor vai ser a perda. Então, eu acredito que em uns 5 ou 10 anos a gente vai ter avançado muito mais do que a gente avançou nos últimos 5, 10 e vai poder gerar informações. A gente vê que 20 anos atrás ninguém acreditava na previsão do tempo, né? Pode chover em pontos isolados, quer dizer, 50% de chance de chover, 50% de não chover. Em pontos isolados não me diz aonde que é, nem quanto. Então a gente avançou muito nisso, tem muito mais para avançar, para prover, porque assim, informação é essencial para tomar decisão. Planto, não planto, espero mais uma semana, ou a previsão é de que realmente vai ser uma laninha muito severa e eu vou pensar em plantar outra coisa que diminua o meu risco. Marcos, para finalizar rapidamente, a perspectiva então de tempo e temperatura agora para esse inverno e, como já adiantaste, há uma perspectiva em princípio de se ter uma laninha mais fraca no mês de novembro, que é o mês de plantio de soja do estado do Rio Grande do Sul. É isso que aponta nesse momento? Nesse momento que a gente tem um inverno mais frio e chuvoso no Rio Grande do Sul, tá? Para esse inverno então. E neste momento também, eu falo, maio de ter uma potencialidade de ter um pouquinho de laninha a partir de novembro. Na reunião agora em junho, a gente vai reavaliar tudo isso e verificar se esse risco de neutralidade suplantar tende a ser um ano neutro. Então, acaba o risco de laninha. Mas lembrando, né, mesmo em anos de laninha, sem El Niño e sem laninha, a gente teve problemas de quebra de safra no estado. Muito bem, esse é o Marcos Kasmeksiak, que é palestrante então da terceira jornada da Rede Técnica Cooperativa, que falou sobre a questão do clima para nós.